Eu cumprimento a todos os amados irmãos e as amadas irmãs na doce paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a missionária Sandra. E nesta tarde eu quero deixar para você um versículo para a tua meditação, que possa vir de encontro ao teu coração, amém? E essa palavra do Senhor está em Salmo 139, 4, e diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Amém, amados? Antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua, antes mesmo que os nossos pensamentos, até se formem, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece tudo a nosso respeito. O Senhor já sabe o que nós pensamos ontem, o que nós pensamos hoje, o que vai ser do nosso amanhã. A nós, servos de Deus, cabe o dia de hoje. Mas o Senhor sabe o que vai acontecer, o que nós pensamos, o que nós falamos. E é nisso que eu quero entrar com vocês. Tem pessoas que, por pensar dessa forma, não acham que não devem orar, acham que não há necessidade de orar, de falar com Deus, de pedir as coisas. As pessoas acham que não precisa de interceder por ninguém, porque Deus já conhece o coração, porque Deus já sabe o que está pensando, porque Deus já sabe que esse servo, eu já me compadeci pela dor daquele irmão, eu já estou triste pelo falecimento daquela pessoa naquela família, eu já me compadeci pela tristeza das pessoas que estão sendo perseguidas do outro lado do mundo. Muitos irmãos pensam assim. Infelizmente, eu posso até dizer que a maioria da igreja hoje em dia pensa assim, que como Deus já sabe os pensamentos, Deus já sabe o que nós estamos pensando, o que nós vamos fazer, não há necessidade de orar, porque Deus já sabe do sentimento e Deus já vai agir. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que não é assim. Que Deus não quer a nossa oração para nós intercedermos e Deus não sabe o que estamos pensando antes. Deus quer a nossa oração, Deus quer a nossa intercessão para nós nos aproximarmos do Senhor, para nós nos aproximarmos do trono da glória, para nós ficarmos mais íntimos do Senhor, para nós podermos conhecer ao Senhor verdadeiramente mais a cada dia um bocadinho. Porque Deus quer nossa oração, sim, Ele sabe o que pensamos, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos no momento. Deus sabe o que nós estamos passando, se são momentos alegres, se são momentos tristes. Sim, Ele sabe. Ele sabe do nosso caminhar e do que nós pensamos antes de fazermos. E quando Ele pede oração a nós, quando Ele diz para nós orarmos, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer comunhão conosco. Ele quer intimidade com você. E para Deus ter intimidade com você, para Deus ter intimidade comigo, nós temos que estar de joelhos. Muitas pessoas podem estar orando por nós, nos ajudando em oração, numa coisa, numa causa que nós estamos precisando. Mas se nossa oração não estiver junto, Deus não vai ouvir simplesmente pela oração de um outro servo. Não que Ele não dê valor, não que Ele não é Deus que não possa mover as montanhas por nós. Mas Ele vai agir na vida daquele servo, abençoando aquele servo, porque aquele servo o está buscando em oração e em intercessão. Aquele servo está se preocupando em lançar aos pés do Senhor as ansiedades dele e as ansiedades de outros irmãos. Agora, se você não se lança aos pés do Senhor, se você deixa para outra pessoa orar por você, se você deixa para outra pessoa, outro pastor, um intercessor, um missionário orar por você, porque você sabe que Deus sabe o que você está sentindo, amado, você está se afastando do Senhor. E isso não é bom para a tua alma, isso não é bom para o teu espírito e nem para a tua vida. Você vai se entristecendo cada vez mais, esperando as respostas de Deus. Deus vai dar resposta a você. Outra pessoa pode orar por você, interceder por você, mas Deus vai dar a resposta a você. Você tem que estar se lançando aos pés do Senhor. Você tem que estar orando ao Senhor. Você tem que criar intimidade com o teu Deus. Intimidade tanta que você vai saber os pensamentos dele sobre sim, sim, não, não. Essa intimidade é você quem tem que criar com ele. Então não adianta você pensar, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus sabe o que eu estou passando. Não há necessidade de orar assim. Há necessidade de você orar sim. Há necessidade de você estar se lançando aos pés do Senhor sim. Eu posso te ajudar em oração. Eu vou estar me edificando aos pés do meu Deus, te ajudando em oração. Mas você tem que se lançar aos pés do Senhor também. E não deixar a outro. E não deixar, seja o que Deus quiser na minha vida e vai ser feita a vontade do Senhor. Sim, vai ser feita a vontade do Senhor. Mas mediante a tua oração, o Senhor pode te olhar de uma maneira diferente e mudar
o seu caminho e mudar o seu destino, porque você está se prostrando a Ele, você está exaltando ao teu Deus, você está lançando-se aos pés dele. Então, não adianta essas frases de Deus já sabe o que eu estou pensando antes de eu mesmo pensar, antes de eu mesmo falar. Não adianta você levar isso ao pé da letra e não querer orar, não querer jejuar, não querer se prostrar a seu Deus. Se prostre. Quanto mais tempo você tiver disponível para Ele, disponibilize mais e mais, se prostre e se lance. Você vai ver que não é difícil. Se você diz que não consegue orar 3 minutos, ore 2 minutos. Ore deitado, se não tem forças para orar de joelhos. Fale ao Senhor, conte a Deus os teus problemas. Ah, Ele sabe, sim, Ele sabe, mas conte a Deus, conte a Ele. Senhor, eu estou sem forças, não quero orar. Senhor, hoje está me passando pensamentos pelas cabeças mundanos, eu só quero ficar pensando em outras coisas que não vêm de Ti. Senhor, o que eu faço, me ajude. Conte a Ele. Somente Deus pode te ajudar nesses momentos. Somente Ele pode ser o maior dos psicólogos que vai te ouvir, vai te abençoar e vai te ajudar. Vai te dar a resposta certa no momento certo, mas nunca deixe de contar a Ele. Você vai ver que vai começar com uma oração pequena, talvez de segundos. E aí, com o tempo, você vai ver que já está orando mais de horas e não percebeu o quanto de tempo passou aos pés do Senhor. Um tempo que não é perdido. Um tempo que é um tempo de edificação. Um tempo que você está dedicando ao Senhor. Um tempo que você está derramando-se aos pés dEle. E contando a Ele os teus problemas. E ajudando outros irmãos em oração. E criando assim intimidade com o teu Deus, com o teu Pai. Porque você quer ver Ele um dia. E Ele quer te ver. Vocês querem se abraçar. Então você tem que ter intimidade com Deus. Não pode ser um crente só de banco, não. Não pode ser um crente que só vai na igreja para pedir, não. Tem que ser um crente de oração, sim. Tem que ser um crente que pede. Tem que ser um crente que agradece. Tem que ser um crente que mesmo na alegria a gente esquece de falar: Senhor, eu estou tão contente. Senhor, estou tão contente hoje. Hoje chegou minha bênção, Senhor. Senhor, hoje aconteceu isso de bom no meu emprego. Ou aconteceu isso de bom com meus filhos. Até isso você conte a Deus. Conte a Deus tudo, amado. Se ajoelhe, se prostre e conte, porque Ele sabe sim o que você passa. Ele sabe cada parte da tua alma. E Ele sabe o que vai acontecer no seu amanhã. Mas quão grande, quão maravilhoso é nós podermos. Nós temos esse benefício. Deus nos deu essa fortaleza, esse benefício de poder estar falando com Ele. Muitos querem e não podem. Tem que ficar escondidos nas suas cavernas. Muitos querem e não podem nem olhar para a Bíblia. Muitos querem e têm a boca costurada lá do outro lado do mundo. E só podem falar em pensamentos. E nós podemos, nós vivemos numa nação que nós podemos nos ajoelhar e falar com Deus e contar tudo a Ele em alta voz. E muitos de nós não fazem. Muitos de nós não fazem, muitos de nós não oram em voz alta porque tem vergonha do vizinho, porque tem vergonha do colega do lado do banco da tua igreja. Nós podemos, nós temos essa graça. Nós temos essa graça maravilhosa dada por Deus de vivermos num país livre que podemos adorar e exaltar ao nosso Deus. E muitos não fazem. Então passe a fazer, passe a contar a Ele. Como Ele sabe sim, mas conte a Ele. Crie intimidade com o teu Deus. Porque nós estaremos assim abrindo nosso coração para a pessoa mais especial da nossa vida, que é o nosso Jesus Cristo. E o Senhor Espírito Santo leva assim nossas orações a Ele. Nós podemos não fazer perfeitamente, mas o Espírito Santo de Deus leva como cheiros suaves aos narinas do nosso Deus. Amém? Conte tudo a Ele, tudo. Não esqueça de contar tudo ao teu Deus. Mesmo que você ache que não é importante sim. É importante essa comunhão tua e com o nosso Deus, mediante as nossas orações. E mesmo quando vierem pensamentos ruins à tua cabeça, conte a Deus, porque Deus vai te dar um alívio, Deus vai te dar a saída, Deus vai te dar o refrigério para que você possa voltar aos pés do Senhor. Amém? Fique com essa palavra nessa tarde. Que Deus possa abençoar você e sua família ricamente e poderosamente. E que toda promessa de Deus sobre tua vida vai ser cumprida em nome de Jesus, no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Então não desanime.
e fique com a bênção do Senhor sobre você e tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu te amo, Senhor. E eu sei que cada um que aqui está te ama verdadeiramente, apenas não sabe demonstrar às vezes. Glórias a Deus, Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.